Inovação, conexões e cultura. Esse é o tema de hoje do programa AE Negócio e a minha convidada é a professora Mary Ashton, que está aqui conosco para falar sobre cidades criativas. Fique conosco porque nós já voltamos. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa AE Negócio aqui pela Vale TV, canal 14/6, para a nossa região e todas as plataformas digitais. Na abertura eu falava sobre conexões, inovação e cultura, cidades criativas. E a minha convidada, então, é a professora Mary Ashton, que está aqui pela primeira vez na bancada e estou muito feliz em poder recebê-la. A felicidade é minha, agradeço imensamente o convite nesse programa AE Negócio, um programa que contribui com o desenvolvimento aqui da nossa cidade e da nossa região. Que coisa boa. Pois é, professora Mari, a senhora sabe que esses assuntos de cidade criativa, inovação, conexões, cultura, isso é uma coisa que todo mundo liga a televisão, vê um negócio no rádio, tá demais. Vamos agora desmistificar um pouco para que todo mundo possa entender, porque eles estão achando que de repente isso é uma coisa que não está próxima deles. Vamos partir para esse princípio. Então lá, uma cidade criativa, o que é? Então, uma cidade criativa é uma cidade em que a população participa do planejamento, da organização, da construção da cidade, transformando essa cidade numa cidade ideal para se viver, para se morar, visando melhoria na qualidade de vida e o desenvolvimento econômico também. Pois é, olha só. Mas eu lhe pergunto, em consideração que nós temos historicamente, a população, ela sempre foi acostumada a receber as coisas mais ou menos resolvidas. O poder público vinha com a administração. Isso aqui, eu, prefeito, hoje, acho que isso aqui vai ser bom para nós. O outro vai lá e diz que não precisa ser mais assim, pode ser de outro jeito. Então, nós estamos agora fazendo um movimento no sentido contrário. E como é que isso está se dando? Isso, com o surgimento da economia criativa, de um olhar mais aprofundado para esse lado, devido à crise das metrópoles, em função do pós-industrial, que deixou o centro da cidade feio, abandonado. E nesse momento surge, então, como uma nova alternativa para o desenvolvimento de cidades e, portanto, o desenvolvimento das pessoas que moram nas cidades, essa ideia de cidade criativa. Isso começou assim do nada, então? Do nada não, começou lá pela década de 90, com o surgimento do olhar voltado para a economia criativa. Indústrias criativas, cidade criativa, turismo criativo e agora, que nem tu falou, é um movimento que parece que tudo é criativo. Mas a criatividade em si, ela está baseada na cultura. Então, essa participação do ser humano, do morador, do residente do lugar, é para transformar essa cidade num ambiente mais adequado às suas necessidades, em termos sociais e em termos econômicos. Pois eu ia agora, já na pergunta seguinte, eu ia lhe perguntar quais os benefícios para quem vive nessa cidade criativa? Então, nós temos vários estudiosos de cidades criativas, O Landry é o pioneiro no seu estudo. Ele diz que uma cidade criativa só pode ser construída a partir da cidadania, ou seja, a participação do cidadão no planejamento da cidade, ou no planejamento do seu bairro, ou no planejamento de uma rua, Então, uma cidade criativa não é aquela que exclui, ao contrário, é aquela que inclui. E não precisa ser um artista, então, para participar? Não precisa ser artista, mas precisa sair da zona de conforto, precisa participar. Esse planejamento, ele tem que ser em coparticipação. A participação não é o setor público tem um projeto e eu vou lá, voto. Eu sou a favor, eu sou contra, sem nem conhecer o projeto. Não, eu vou participar da elaboração desse projeto. Da elaboração.
Então, Isso. é porque a gente está, vou lhe dizer assim uma coisa bem pontual que está acontecendo aqui na nossa cidade, até porque nós estamos falando de cidades com cidades criativas, isso é uma coisa mundo, né? Mas o que está acontecendo agora aqui na nossa cidade é bem pontual e eu gostaria até de lhe dizer, porque há um novo plano diretor e é bem possível que isso esteja acontecendo já dentro de uma linha para que a comunidade participe, mas posso lhe confessar de que a comunidade quase não participa. Mas tem essa forma de destruir barreiras ou de pelo menos minimizar. Essa participação ela não deve partir de um convite. As pessoas se sentem muito inibidas. A pessoa tem que se sentir inserida, né, nesse processo e a partir disso participar. Eu sempre digo que o mais importante numa cidade é aquele invisível, aquele que produz alguma coisa, mas que ele não consegue se inserir por conta dessas ou grandes empresas, ou ele se acha muito pequeno, ou ele não tem esse canal. Então, esse projeto de uma cidade criativa, ele parte também desse princípio de conectar essas pessoas, né, a partir da sua produção. O principal insumo de uma cidade criativa é o saber fazer, são as habilidades, as competências dos cidadãos, em âmbito geral, em todas as áreas, claro, embasado na cultura sempre. Então, o que fica é um legado para a cidade. Mas como eu vou trazer aquele pequeno produtor, pode ser de uma cuca que é diferente, que só ele sabe fazer, né? Então, isso que tem que fazer parte do projeto, do planejamento, como trazer esse invisível, né, para fortalecer essa cidade. Pela sua experiência, assim, nas suas pesquisas, geralmente isso acontece por iniciativa do poder público ou através de associações, ou um morador lá que ele andou viajando e viu, puxa vida, que coisa linda, nós temos algo tão parecido com isso aqui, e aí, como é que funciona esse movimento? É primeiramente identificar a vocação da cidade. Isso se dá em âmbito de universidade, de entidade, de sociedade, em parceria com o setor público. O que normalmente acontece é uma iniciativa pública, né, principalmente das secretarias de cultura, né, porque toda essa ideia de economia criativa tem a sua base principal a cultura. Claro. Então, vinculado à Secretaria de Cultura, ele começa a pensar um projeto e começa a chamar parceiros. Quanto maior o número de parceiros daquele município, daquela cidade, Sim, tanto melhor. E em várias áreas, em vários campos da economia criativa. Então, essa parceria se estabelece e aí se começa o planejamento e isso é multiplicado, né, em várias frentes, para que a gente consiga, então, trazer um público participante para que aí sim aconteça essa geração de desenvolvimento em âmbito social e econômico, visando a melhoria da qualidade de vida. Claro. Uma pergunta, essas pequenas feiras que as pessoas vão lá, eu culturalmente, a minha avó me ensinou a fazer um bordado, a minha mãe depois passou para mim e eu espero, difícil, que eu espero passar para os meus filhos, esse tipo de envolvimento, de criação, e numas feiras que a gente hoje está tão agradável de tu perceber, tem algumas praças que eles fazem uma notícia. Isso já faz parte desse processo todo de criação? Sim, tu fala feira de artesanato, Artesanato, de vamos falar manuais. Isso, especificamente. Porque tem também a feira do produtor rural, que também está inserida. Pois é, não, como a senhora muito bem disse, cada um identificado aquilo que tem uma qualificação, eu acho que eles vão procurando os seus nichos, né? Isso. Mas cada um dentro da sua especialização, da sua formação, enfim, ele expondo isso de uma maneira assim ainda tão incipiente, vamos dizer, ele está já fazendo esse movimento para que a gente atinja uma qualificação cada vez maior.
Isso, essa qualidade nos nossos produtores, né, nos nossos artesãos, produtores de cultura em todos os âmbitos, tanto na área da gastronomia quanto na área do artesanato. Nós temos as cervejarias, né? Então, como transformar isso num pilar, como usar essa cultura para o desenvolvimento, né? Então, essa conexão entre todas essas pontas é o que prevê a cidade criativa, porque todas as cidades têm alguma coisa de artesanato, alguma coisa de produção cultural, alguma coisa vinculada às indústrias criativas, mas elas não estão conectadas, elas estão soltas, né? Então, o grande processo que se começa a fazer lá a partir do final da década de 90 é compreender esse processo de economia criativa, indústrias criativas e cidades criativas e, a partir disso, começar a conectar. Para se estabelecer essas conexões, é preciso da participação de todos os campos da economia criativa. E é um negócio jovem ainda, né? É jovem. É jovem. Aqui no Brasil tem 20 anos. 20 anos, um pouco mais. Mas um país já com uma história, porque nós temos umas regiões aqui, cidade de Novo Hamburgo, Sim. E de forma muito especial, tem um bairro histórico, que tem muita gente que está ali e tem realmente na sua cultura aquilo que vem já do sua avó, de sua mãe e assim sucessivamente. Mas o que eu estava observando assim, de que em cidades maiores, onde tem aquilo que era, como a senhora mesmo disse, desenvolvimento, a indústria ficou meio sucateada, aquilo lá ficou um elefante branco. E aí precisou gente para começar, até porque eles fazem esses movimentos e a gente sai que nem louco querendo conhecer. Não é uma coisa assim? E nós temos tudo isso para fora aqui também, né? Então, a gente tem e existe já todo um processo, né, de utilização, inclusive ali na nossa rua principal, fábricas antigas, né, que já foram transformadas em novos espaços, fábricas que estavam abandonadas, que estavam vandalizadas. General Osório, a senhora se refere? Na General Osório, Sim. Na Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, né? Então, espaços sendo ocupados, né, com uma requalificação desse local, né, com um processo de uma palavra que é extremamente polêmica entre alguns pesquisadores, que é a questão da gentrificação, né? Então, esse processo de planejamento ele tem que ser muito bem pensado, porque a gentrificação, muitas vezes, naquela ansiedade de propor melhorias, fica uma coisa descaracterizada da população residente daquele local e acaba expulsando o morador e gentrificando com pessoas de outros interesses, né? E até que não tem nada a ver com aquilo ali. Isso, que não tem nada a ver. Professora, é a perda de identidade. Perfeitamente. Nós temos tanta coisa boa para preservar aqui, mas eu gostaria de pedir para que a senhora continue nesse assunto logo depois do nosso intervalo, porque nós vamos falar de cidades do Brasil, que todo mundo tem uma vontade de conhecer, de viajar, porque são cidades criativas. E olha que a gente pode tornar a nossa região também um local para ser visitada a partir desses pequenos movimentos que a professora Mary está nos colocando. Fique conosco, porque nós já aguardamos. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Voltando para o programa É Negócio desta noite, tendo como convidada a professora Mary Ashton,
E nós estamos falando sobre cidades criativas e antes eu tinha falado de algumas cidades que a gente sai correndo para conhecer. Por exemplo, Salvador, todo mundo conhece, pois ela é uma cidade criativa pela música. João Pessoa, artesanato e artes populares. Gastronomia, Belém do Pará, Florianópolis, Paraty, Belo Horizonte. Design, Brasília, Curitiba e Fortaleza. Pois olha só, tem tanta cidade maravilhosa que a gente gosta, mas vamos falar uma bem próxima de nós aqui, que é Florianópolis. Professora Mary, Florianópolis, gastronomia, a senhora vai me dizer que lá o negócio é peixe. Tem alguma coisa a ver com peixe para eles poderem, dentro da Unesco, ser reconhecido como uma cidade criativa? Isso, a Unesco, ela prevê 7 áreas, né, dentro da economia criativa para a candidatura. Então, Florianópolis escolheu gastronomia. Por que gastronomia para Florianópolis? Eles têm todo um histórico do setor pesqueiro como motor do desenvolvimento de Florianópolis, né? Então, eles utilizaram esse lastro cultural do peixe, do frutos do mar, né? E criaram, então, o seu projeto de planejamento de candidatura, o seu dossiê embasado na gastronomia. Então, produziram vários subprojetos, né? Inclusive o da ostra, o das produções, né? de diversas... Lagosta. Isso, que não tinha muito, e tiveram, então, toda uma assessoria para qualificação dos serviços. Aí vamos dizer, mas a cidade é vocacionada, então, só para o setor pesqueiro. É que a partir dessa vocação da pesca, da gastronomia, né, se cria um ecossistema que vai desenvolver os setores, subsetores, os setores adjacentes, os setores de entorno, através dessa formação de ecossistema. Então, para pescar, eu preciso do barco, eu preciso da rede, eu preciso, né? Então, ali já tem uma. Para servir esse prato, eu preciso de uma porcelana ou de uma cerâmica. Para bebida, eu preciso do copo, da taça, enfim. Então, ali se forma um ecossistema produtivo baseado numa vocação cultural, que é o setor pesqueiro, né? Mas que acaba refletindo em outros campos, claro, em outros setores, então movimentando toda a economia e gerando então esse bem-estar social. Não, e o turismo nem se fala então, né? O turismo está sempre inserido, não, imagina só, nesse processo. Pescando, sabendo preparar, sabendo servir, precisa saber receber também, né? Então, isso qualifica muito para os nativos. Isso, o setor de hospitalidade deu uma super arrancada lá, né? Que eles já tinham, né, muitas atrações em função do seu mar maravilhoso. Sim, fizeram uma jogada. E agora uma pergunta que não quer calar. Porque, afinal de contas, eu sou aqui de Novo Hamburgo, bairrista até demais. E Novo Hamburgo? Então, Novo Hamburgo já apresentou uma proposta, né, de cidade criativa, primeiramente em âmbito nacional, né, para o Ministério da Cultura. E esse ministério teve uma iniciativa de qualificar, né, cidades para apresentarem dossiê. A ideia é que se tenha mais cidades criativas. Aqui no Brasil, hoje, nós temos 12 cidades, como tu mesmo falou, e a ideia é qualificar para cidades. Então, Novo Hamburgo, eu acho que foi em 2017, aplicou, né, essa sabedoria de se candidatar à cidade criativa e receber uma consultoria. Então, a dificuldade é identificar qual área, né? Então, escolheram filme audiovisual aqui para Novo Hamburgo, né? E uma iniciativa da Secretaria de Cultura
é que esse processo continua e vamos refazer essa candidatura. Só para deixar claro, Florianópolis se candidatou, eu acho que 3 ou 4 vezes e foi negado até passar por uma reestruturação. Amadurecer. Isso, amadurecer o projeto. Essas linhas, vamos dizer assim, agora a Unesco então abre essa possibilidade de quanto em quanto tempo? Então, era anual, inicialmente era de 2 em 2 anos, depois passou a ser anual, porque cresceu muito a vontade das cidades se candidatarem. E aí teve a pandemia, ficou parada por 2 a 3 anos e agora retomaram. Né? Então, o Ministério do Turismo criou a Rede Nacional de Cidades Criativas para qualificar, então, para ajudar nesse processo de estruturação e qualificação desses municípios que pretendem se candidatar. E Novo Hamburgo, então, já está dentro desse movimento. Rol, isso, então, ficou agora, entre as 15 na primeira rodada, né? E depois eles selecionaram 4. E daí Novo Hamburgo ficou de fora dessas 4. Mas está dentro daquilo que é previsto. Florianópolis, que é uma coisa maravilhosa, precisou de 4. Novo Hamburgo não perde nada para Florianópolis, também, de repente, vai precisar das 4 oportunidades, que certamente vão chegar até nós. Até porque a senhora, além de estar muito ligada a essa atividade, faz pesquisas, né? Isso. E então está muito próximo, principalmente do nosso bairro Hamburgo Velho, onde tem um campo maravilhoso para trabalhar com os alunos e tudo, porque vai dando aquele gostinho. Me fale um pouco sobre isso. Então, Hamburgo Velho tem características, né, essencialmente culturais. Nós temos um patrimônio histórico ali, arquitetônico. Nós temos uma lista imensa de artistas, né, aqui em Novo Hamburgo e estamos buscando conexões de tudo isso, né, a partir de Hamburgo Velho, do bairro Hamburgo Velho, uma iniciativa também da Secretaria de Cultura, de um projeto que já está em andamento, né, no sentido de qualificar, estruturar, remodelar, né, esse bairro para que ele se torne, então, criativo. Eu acho que até, vamos pensar assim, conheço o bairro, sou do bairro, inclusive, há uma associação muito forte também, que está muito comprometida também com essa ideia. Eu acho que é um engajamento que fica bem mais fácil para se buscar um objetivo comum quando há essa participação. E a senhora tem visto isso também? A ideia que se tem, por exemplo, a Fundação Sheffield, né, eu levo alunos para visitar, em visita técnica na Fundação Sheffield. Tem muitos que moram a poucos quarteirões, a poucas quadras dali e nunca tinham entrado. Então a nossa curiosidade é, mas por que tu nunca entrou? Eu nem sabia o que era. E aquilo é tão imponente, então a ideia seria minimizar essas barreiras, até, se possível, derrubar essas barreiras de ser um espaço... quase que letivo? Isso, elitizado, que não possa qualquer pessoa entrar. Outra iniciativa foi do Hotel Swan, que criou, então, aqueles eventos, né, de exposições culturais e jazz, que também é uma forma de minimizar é um lugar de luxo, eu não vou entrar. É verdade, não, e está sendo um sucesso. Eu venho acompanhando esses eventos todos juntamente com o Guilherme, que eu acho que é um cara excelente, que puxa muito à frente para tudo isso, né? Mas vou lhe contar um segredinho, tá? Inclusive na Fundação Sheffield, como dizer, eu nunca conheci ele e tal. Pois eu estudei, fiz o meu jardim de infância. Ali era uma escola pública. Olha só. E eu estudei ali. Então a senhora imagina eu um dia, estando lá, tinha um casal de paulistas, impressionado com aquilo, porque é uma maravilha mesmo. O artista Sheffield é uma maravilha.
nosso, caminhando aí pela cidade Sim. quando vivo. E eu disse para eles, pois é, eu estudei aquilo, nossa senhora, aquilo parece que foi uma coisa do outro mundo. Ou eu me senti um cara do outro mundo mesmo, né? Porque esse cara assim, poxa, que coisa boa. Mas é exatamente isso que eu percebo que o movimento precisa fazer. Trazer as pessoas mais para perto. E essas feiras que estão fazendo, Hambúrguer Burger Fest, está trazendo muita gente, e aí eles começam a transitar, diz, pô, esse lugar aqui também é meu. E aí fica mais fácil, né? É bem essa ideia, esse lugar é meu e eu quero ocupá-lo, eu quero que a minha família ocupe, né, o espaço público transformado, né, num espaço de lazer para todos. Para todos. Essa é a ideia. Isso não é uma tarefa simples, mas certamente com pessoas comprometidas, qualificadas, como a senhora que nós conversando há pouco, é da zona da Serra, né? É de Caxias? Isso. É de Caxias, então, numa região de Alemão, tem tudo para dar muito certo. Mas, muito rapidamente, eu queria lhe fazer uma pergunta dentro do gancho do negócio. Ser uma cidade criativa é negócio? Para quem e por quê? Então, é negócio sim, né, para todos os moradores, desde que haja esse engajamento, essas conexões, né? Ligando as pontas é negócio para todos. Porque a proposta de uma cidade criativa é a geração de desenvolvimento social e econômico, né? Então, melhoria da qualidade de vida, geração de oportunidades, uma cidade que atrai talentosos e retém talentosos, que tem um ambiente para produção cultural, né? Atraindo então pessoas para o consumo e para a produção cultural. Que coisa maravilhosa. E tudo isso com vínculo com o turismo, que turismo também é minha área. Mas isso a gente pode falar numa outra oportunidade, Sim. porque essas coisas todas começam a dar sentido. Pois é aquilo que foi falado, puxa uma coisa aqui, puxa outra, e quando vê, nós estamos vivendo plenamente numa região maravilhosa, abençoada por Deus, e também com tantos atrativos que a gente precisa, como disse a professora, sair da Zona de conforto. Mostra o que tu tem, bate na porta lá de um amigo, de uma amiga, de uma vizinha que conhece fulano, ciclano, para levar aquilo que você muitas vezes sabe fazer muito bem, mas está só dentro da sua casa e não coloca para fora. Professora Mari, eu posso também fazer uma segunda pergunta? Pode. Para concluir, o que é esse livro em cima da banca? Então, esse livro, eu tive um projeto CNPq, né, intitulado Cidades Criativas, Vocação e Desenvolvimento. E aí isso aqui é resultado de uma pesquisa de 3 anos, quando só tínhamos 5 cidades criativas aqui no Brasil, né? E aqui então tem o resumo desse projeto. Ele foi em parceria com a Universidade Federal de Viçosa e com a USP de São Paulo. Que bacana! E a senhora trouxe esse livro? Trouxe para entregar pessoalmente a você. Professora, muito obrigado. Inclusive, vocês podem imaginar que a próxima vez que eu conversar com a professora ou falar com alguém ou outro dessa área aqui, eu vou ter que estar bem por dentro, porque material eu tenho para ler e para conhecer. Mas eu quero muito lhe agradecer a sua participação aqui no programa É Negócio. Desde já fique convidada para uma outra oportunidade, porque o que a gente quer realmente é fomentar, primeiro, as conexões para que a nossa cidade pulse alegria, vontade de viver e trazer muita gente bacana para cá para nos visitar. Por isso, muito obrigado e as suas considerações finais. Obrigada eu me sinto imensamente honrada de estar aqui no programa É Negócio. Acho que a gente consegue, através desse programa, comunicar, né, formas de desenvolvimento para a região, de empreendedorismo. Então, eu super parabenizo, né, a iniciativa desse projeto, desse programa, e faço as maiores felicitações para que isso continue por muito tempo, né, contribuindo então para o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região. Estou fazendo a minha parte. Pessoal,
Um papo muito bacana com a professora Mary. E dessa forma nós vamos nos despedindo, eu e ela, desejando para todos vocês uma excelente quarta-feira, um resto de semana maravilhoso, estejamos em paz, estejamos com Deus. E não esqueçam, próxima terça-feira, 22 horas, aqui ligado no programa É Negócio. Um abraço e uma boa noite.